Olá, senhoras e senhores, estamos aqui no nosso primeiro Suncast, é o podcast do Sol, que nós estamos realizando aqui na SolarView, nas dependências do Pampulha Valley. E nessa primeira edição, recebendo ninguém mais, ninguém menos que Luciano 20, ele é mais que 10, ele é 20, ele é 30, é 40, é 100, é 1000, porque é um grande integrador, é um grande empreendedor, é um grande amigo que eu tenho o privilégio de conhecer, conviver, tê-lo como amigo, como cliente, como mentor, como um conselheiro. E seja muito bem-vindo, Lucianão, nessa nossa primeira edição para falar sobre você. Nossa, amigo, eu fiquei até emocionado aqui, nem sabia que era a primeira edição, que eu tava participando aqui da primeira. O cafezinho chegou aqui pra gente. Obrigado pelo convite, ainda mais abrindo aí essa leva de podcasts que vão rolar aqui na SolarView. Tenho certeza que vai ajudar muitos dos nossos amigos integradores aqui, com conteúdo riquíssimo que a SolarView tem pra trazer pra gente. Show. Bom demais. Show, que bom, cara. Lembrando que ele é um podcast mineiro, tá? Então nós temos aqui um queijinho aí de Minas. Sim. Tem um doce de leite. Boa. Tem aí, um cafezinho. Doce de leite, queijo. Daqui a pouco eu vou pegar. Fica à vontade que nós acabamos de almoçar, né? Daqui a pouco. Sobremesa. Vou colocar o cafezinho aqui também, de lado. Show. Mas, Lucianão, olha só, essa nossa primeira edição aí, ela vai muito ao encontro do que a gente idealizou um tempo atrás, pois que era o Café Solar, né? Pode falar esse nome, porque já pegaram... O nome era bom, né? Tanto é que pegaram lá o nome, já usaram em outros conteúdos, mas tá bom, tá ajudando o pessoal, tá ótimo. Demais, inspirou gente, isso é importante. Isso aí. Mas a visão, o grande objetivo aqui é a gente trazer essas histórias de empreendedorismo solar, porque a gente sabe que tem muitos altos e baixos, tem desafios, tem vitórias, tem derrotas, mas sobretudo, muito aprendizado. Exato. E a gente sabe que tu é um exemplo vivo disso, e é isso que a gente vai navegar um pouco nesse nosso bate-papo, tá? Show. Para inaugurar ele, eu queria que tu te apresentasse um pouco melhor e te comentasse aí comigo, com a gente, com a turma que tá assistindo aí. Ali também, aqui, ali, ó. Câmera que não falta aqui. O estúdio aqui é top, né? O SolarView é diferenciado. Então, sou Luciano 20, sou engenheiro de energia. Algumas pessoas não conhecem esse curso, é um curso relativamente novo. Formei aqui na PUC Minas, em Belo Horizonte, na 5ª turma da Engenharia de Energia. Formei em 2013 e aí em 2014 eu fundei, junto com os meus sócios, a Solcice Energia em julho de 2014. E desde então a gente só trabalha com energia solar fotovoltaica, fazendo aí integração, desenvolvimento de atividades aí no setor fotovoltaico, também a parte de capacitação e treinamentos, parte internacional e muita coisa. Mas assim, de forma resumida, eu sou essa pessoa. Engenheiro de energia que olhou para a energia solar lá no início da faculdade, gostou, começou a empreender onde não existia nada, onde a gente não tinha referência e gostou do negócio, começou a rodar. Apesar de eu não ficar na parte técnica, lá no escritório, eu fico mais na parte administrativa, financeira, na parte de conteúdo, criação de treinamentos e tal. Mas essa parte da energia solar sempre incentivou a gente a trabalhar e levar essa solução para outras pessoas, né? Então, sei lá, respondi a sua pergunta, ainda estou acanhado, tem muito tempo que eu não produzo conteúdo, dei uma pausa aí nos conteúdos das redes, a gente produziu por muito tempo muito conteúdo, ainda está lá no YouTube para o pessoal assistir, tem muita aula bacana para ajudar os integradores aí, mas agora a gente está num foco um pouco diferente lá no escritório. E então estou meio ainda chegando aqui no podcast. Show. Não, nós vamos desenrolando aí, porque então demorou. Tem tanta história boa, inspiradora e bacana aí que a gente vai tocar em alguns pontos interessantes aí. Maravilha. Lucianão, um deles é sobre a escolha, por exemplo, dos sócios, né? Quando tu foi empreender, por que tu não seguiu sozinho? Como é que foi esse, não, eu vou pegar esse parceiro, foi por afinidade. Como é que tu definiu esse primeiro passo aí com os sócios? Boa pergunta. E assim, o que eu vejo que acontece no nosso setor, e sempre vai acontecer, eu acho que vai ser difícil de mudar essa mentalidade, foi na pura sorte. Pura sorte. O que aconteceu? Lá atrás, até uns outros amigos nossos, você conhece, até conheci você através deles, o Marcos e o Ivan, depois convidei eles aqui para um outro podcast. Eu estava fazendo estágio, eles estavam abrindo uma empresa e me chamaram, eu falei assim, pô, velho, eu tô aqui TCC, fazendo 2 estágios ao mesmo tempo, vou abrir uma empresa, não dou conta. Não segui com eles. Beleza. 6 meses depois, o Paulo, que é meu sócio fundador lá da Solcice, a gente estudava na mesma sala, né, no curso de Engenharia de Energia, falou, tô abrindo uma empresa e tal, vamos começar esse negócio? Bora, vamos começar.
E assim, o engraçado é que desde sempre na faculdade, desde o primeiro período eu falava que ia ser empreendedor, que queria ter uma empresa, isso vem até do meu pai que tem uma empresa também, queria isso pra minha vida. Então eu sempre falava com os meus amigos de sala, então todo mundo sabia. Então foi por sorte, por acaso. Então aconteceu, Paulo é mais técnico, então beleza, então complementa, e tem a questão da sociedade da complementariedade, né, porque mesmo todos aí, né, por exemplo, nós três, os três só são engenheiros de energia. Cada um tem uma expertise, uma forma de lidar com as coisas diferentes. Então, a gente procurou aí no início essa complementariedade, tá difícil até de falar. Mas aí, beleza, começamos a rodar e depois o Alexandre, que é o nosso o outro sócio, ele entrou um ano depois na nossa empresa. Ele começou a ajudar a gente lá, a gente viu, traz pra dentro. Então assim, foi assim, não teve um método de escolha e tal. Mas trazendo aqui um conteúdo para quem tá no começo e tá assim, vou procurar um sócio e tal, como é que eu vou começar? Porque às vezes que eu vejo muitos integradores, amigos, que a gente deu treinamento e tudo, às vezes falam, vou procurar fulano de tal porque ele tem dinheiro, vou procurar fulano de tal porque ele é conhecido na cidade e vai me trazer negócio. Velho, não vai por esse lado, não é legal. Procura alguém que tem os mesmos valores que você, é aí que pega. Você tem que ter os mesmos valores, porque é aí que vai mudar a situação do jogo, sabe? E com o tempo, isso vai mudando, a cada pessoa vai mudando. E com esse tempo você tem que saber lidar com isso, com todas essas mudanças. Então, não é o meu exemplo, mas eu tive lá mentorados, né, que a gente deu algumas mentorias, que tipo assim, tinha um sócio ali que entrou só colocou o dinheiro, nem aparecia, não estava no dia a dia, não entendia aquilo ali, travava ou ia para um lugar que não era aquilo que quem estava na frente queria e não deu muito bom. Então, se for para deixar uma dica, acho que seria essa. Procure pessoas para trabalhar com você que tenham os mesmos valores que você, né? Que acreditam nas mesmas coisas que você. Que isso vai levar a sua empresa mais longe. Demais, Luciano. Eu vejo, aqui em Minas a gente tem a bandeira de Minas Gerais, aquele triângulo, né? Aí a gente tem feito muito essa referência, essa analogia. E pro RH eu fiz uma dessas para montagem do time. E eu considero essa mesma referência para a questão da escolha de sócio, principalmente. A gente fala assim, a base é o valor, ou os valores, né, que formam a confiança. Eu vou confiar. Exato. Né, tu conhece os guris, tu sabe que eles trabalharam bem em determinadas atividades, sob pressão, eles mantiveram os valores ali firmes. Então isso é base, porque é o que vai acontecer para o futuro. Mas aí as outras duas pontas é o conhecimento técnico e a inteligência comportamental. Exato. Ou inteligência emocional ou habilidade comportamental. Exato. Né? Só que eu coloco assim, hoje, quando eu vou montar o time, eu quero principalmente velocidade no aprendizado, substitui o conhecimento técnico, algumas vezes, dependendo da situação. Se ele aprende rápido, beleza, vai compensar o que ele não sabe. E no caso da habilidade comportamental, eu vejo a motivação e a ambição. Exato. Porque se ele está motivado, se ele tem aquela ambição de chegar em determinado objetivo, de crescer, também substitui assim, o comportamento dele vai se adequar nessa linha. Agora a confiança não muda, os valores não mudam. Exato. Né? Nas situações de dificuldade e tal, é isso que vai nortear uma desistência, um cara que vai te dar a mão e vai seguir junto contigo. Né? É bem isso mesmo. E assim, o pessoal tem falado muito nisso, né? Soft skills, hard skills, é uma matéria aí que a galera tem falado muito. E é bem isso que eu penso também. Velho, o pessoal às vezes no nosso ramo, energia fotovoltaica, vou pegar a pessoa mais técnica. Velho, não adianta. Técnico você ensina. Agora lidar com o cliente, lidar com os colegas de trabalho, isso daí, a pessoa tem que já tem 20 casas já pronto para trabalhar. Lógico, você vai lapidando ali, vai colocando ali do jeito que você quer que desenvolva. Mas, velho, questão técnica hoje em dia é muito fácil de aprender, né? Muito fácil de passar para frente. Lógico, tem que ter vontade de aprender e vontade de passar para frente. Porque muitas vezes, né, a gente vê o pessoal contratando e vou contratar isso aí, joga a pessoa lá e se vira. Não quer gastar um tempinho ali para treinar, para ensinar.
Exato. Então dá uma diferençazinha, mas é bem isso mesmo. Eu compartilho do mesmo pensamento com você, amigo. Legal. E aí, Luciano, aproveitando que você falou de treinamento e capacitação, como foi essa decisão? Assim, eu vou entrar no mercado, mas pô, eu também tenho uma linha de negócios aqui que eu vou precisar capacitar. Boa. Porque precisa capacitar os colaboradores também, mas pô, tu também teve a humildade e a grandeza de pensar em treinar alguém, porque tu vai estar capacitando pessoas eventualmente para você, para o teu time, mas também o mercado. Como é que foi essa... Foi até engraçado, porque assim, quando a gente abriu a empresa, a gente começou a trabalhar com energia solar uma época que tipo, ninguém trabalhava. Dava para contar na mão quantas empresas que tinham e tudo. E assim, eu estudei na faculdade, energia solar, fotovoltaica, iniciação científica e tudo. Nossa, tem bastante tempo já. Aí, o que aconteceu? A gente começou a rodar o negócio e os nossos colegas de sala começaram a perguntar, como é que dimensiona um sistema fotovoltaico? Como é que é isso? Porque a gente não ensinava isso na faculdade, não ensinava. Mas como é que é? Como é que funciona? Tal. Aí um dia explicava, aí no outro dia explicava para outro. Aí a gente chegou e falou, gente, quer saber? Junta todo mundo aí, os colegas de turma. Nós vamos dar uma aula para vocês, todo mundo junto, porque todo dia, toda semana explicar para um não dá. Aí a gente fez esse projeto de curso, que foi muito ruim aquele primeiro, pra gente foi muito ruim, né? Só que os nossos colegas, nossos amigos falaram assim, nossa, que legal, aprendi demais, muito top e tal, por que vocês não vendem isso? Que legal. Aí a gente, é mesmo. O que a gente fazia? Porque lá no início não tinha nem funcionário, era gente que fazia tudo. Tudo. Acho que a grande maioria dos integradores começaram assim, os mais antigos. Né? Hoje já tem condição de começar de uma maneira diferente. E aí a gente começou, beleza, vamos deixar isso aí de lado. É uma ideia boa, vamos vender isso, bacana, mas não sei se isso vai rolar. Porque quem quer aprender isso? Então a gente começou a fazer isso para as pessoas que a gente contratava. Treinava as pessoas ali, porque instalação, não tinha ninguém para fazer instalação pra gente. Então a gente pegava lá um cara, um eletricista, um cara que mexia com telhado, chamava, fazia um treinamento, trabalhava e começava a rodar. Daí, aí a pouco começou a pensar, começou os outros ligar no escritório, mandar e-mail perguntando como é que funciona, muito curioso, pessoa querendo entender. E aí, então vamos fazer um curso? Aí a gente começou a abrir as turmas, começou ali, aí o curso foi evoluindo, foi ganhando corpo, aí depois a gente fez a parceria com o Senai daqui de Belo Horizonte, ajudou a criar lá o Centro de Energia Solar lá do Senai, né? A gente montou lá os telhados para fazer as partes práticas, definiu o escopo do treinamento, quais práticas que iam ter, porque a gente queria ensinar, mas também queria que as pessoas colocassem a mão na massa. Então no início era só teórico o curso, a gente fazia demonstração de equipamentos e tal, depois se tornou algo mais robusto para ajudar outros integradores também, porque a gente viu que começou a aparecer coisas meio estranhas no nosso setor, as coisas começaram a pegar fogo aí e a gente tem que ajudar esse pessoal a trabalhar da maneira correta. E aí começamos a abrir para os integradores querendo ajudar mesmo, porque o pensamento era o seguinte: se essas pessoas começarem a fazer coisas erradas e começar a dar problema, vai queimar o filme não da pessoa que instalou, mas sim da tecnologia, porque é uma tecnologia muito nova. Exato. Energia solar não presta. Falaram que ia gerar e não está gerando, é porque energia solar não presta, energia fotovoltaica é ruim, não é confiável. Então nosso pensamento muito foi esse. Então a gente ensinava da maneira que a gente atuava, além da parte técnica, que veio lá de muito estudo e tal, mas também o que a gente vivenciava dentro da empresa. Então a nossa pegada de curso sempre foi essa. O cliente ligou, falou alguma coisa, a gente já traz essa argumentação de vendas para um curso de projeto. O cliente achou ruim da instalação, a gente leva esses aspectos para o curso de instalação. Não é só chegar e montar. Então foi assim que começou. E começou a rodar, hoje a gente já capacitou para mais de 1.500 alunos pelo Brasil afora, os nossos treinamentos. Graças a Deus, tem muitas empresas que começaram através dos nossos treinamentos. Empresas grandes, amigos que a gente fez aí no setor, que foi bem interessante, foi muito legal. Que legal. E foi assim que começou, assim. E o legal é que a gente começou na energia solar sem pretensão de nada. Foi aparecendo. Foi aparecendo. Hoje em dia as pessoas já começam pensando, né? Quero atuar nisso, quero fazer aquilo, quero dividir, vou trabalhar só com essa parte aqui
da energia fotovoltaica. Antigamente você tinha que fazer tudo e mais um pouco. Exato. Né? E é isso. Lucianão, esse é outro ponto importante que tu traz, que é, no início, tu chegou a fazer importação? Fizemos importação, a gente tem um radar, a gente fez importação. Mas foi só você, só a empresa, só a Solstício? Só, a gente tem um radar, fez uma importação uma vez que a gente foi lá para a China, verificou os fornecedores e tudo. Então a gente fez uma importação para um projeto específico. Vamos fazer, vamos rodar esse negócio. Só que no nosso caso a gente percebeu que acho que não vale tanto a pena fazer importação. Tem tanto distribuidor já aqui, já formalizado aqui e assim, com recorrência, com preço legal. Tipo assim, não está valendo o risco. Então a gente está comprando no mercado interno. Só que quando vem um projeto maior, alguma coisa específica, a gente avalia a importação e tem a possibilidade de importar. Show. Mas assim, nada que uma coisa que a gente faz com frequência, nem nada. Tem capacidade? Tem, mas tem um radar ilimitado lá, mas a gente nem usa. Entendi. Direito. Não é só porque eu lembro na época, até os distribuidores, não era um mercado assim. Hoje a gente consegue mapear mais facilmente, fabricante, distribuidor, integrador. Mas na época não tinha toda essa facilidade. Amigo, quando a gente começou, o primeiro projeto maior que a gente pegou era um projeto que era coisa de outro mundo, que era um projeto de 15 kW. Nossa. 15, cara, e a gente... Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus. Quase uma mini. Não, era a mega usina e tal. E assim, a gente tinha que comprar o painel num fabricante de painel. O inversor, a gente entrava em contato com o inversor, e aí tem um caso, depois eu conto. Nossa. Tipo assim, o fabricante direto, o inversor, entrava em contato. Estrutura não existia no Brasil. A gente teve que desenvolver uma estrutura. Eu fui numa empresa que trabalhava para a Uzi Minas, e depois eles até, de fato, viraram um negócio que a gente incentivou eles, eles criaram uma empresa de fabricação de estruturas. E eu mostrando para ele, olha, o trilho é assim, é de alumínio, só que a gente não pode, vamos fazer de aço galvanizado, você tem que dobrar assim, o suporte, desenhava, para conseguir atender esse cliente, porque não existia para comprar. Se eu não comprasse na época lá, PHB, por exemplo, antigo, nosso querido Wildo, ele, tipo assim, se eu não comprasse lá, não tinha jeito, eu não tinha estrutura para comprar separado. E aí a gente fabricava, fazia, desenvolvia, fazia teste, cálculo de estrutura, procurava o pessoal que entendia para rodar. Até hoje está funcionando, está rodando lá com essa estrutura até hoje. Tipo, tem o quê? Desde 2014. Cara. Né? 2014, 2015 que a gente fez esse projeto que eu estou comentando. Então assim, era muito complicado, não tinha peça, não tinha onde você comprar. Você tinha que ir procurando. Aí a gente encontrava, sei lá, teve uma época que a gente vendeu muitos disjuntores DPS fotovoltaicos para os amigos, porque a gente comprava um volume maior num determinado fabricante que tinha venda mínima, e depois a gente revendia pro pessoal, porque não existia corrente contínua, sistema de proteção em corrente contínua. Os primeiros projetos de 2014, 2015, bicho, proteção tá em corrente alternada. E aí depois que começou a aparecer, a gente vinha e fazia o recall, né? Fazia a troca. Então assim, era muito diferente do que é hoje. Hoje está muito fácil, está muito mais tranquilo. Tem outros desafios, né? Outros desafios, não só técnicos, mas sim, mais agora desafios gerenciais do negócio, né? Esse ponto é riquíssimo demais. Deixa eu pegar, antes da gente seguir aí nesse tema, só para voltar ali no que tu fala de hoje, você pode escolher, né, o que tu quer atuar, em qual parte tu quer atuar. A gente enxerga o processo integrador dividido basicamente em 5 partes. Tem várias configurações, né? Mas é venda, projeto, compra, instalação e OIM, ou pós-vendas. Hoje a gente vê muito isso, especialmente a equipe de instalação, né? Porque apesar de que hoje já tem um volume significativamente fixo, né? Com essa demanda alta que se tem, mas é um risco, né? Tu manter a equipe ali, Deus o livre essa equipe ficar ociosa. Hoje, tu mantém esses 5 grandes grupos de processos na Solstício, ou tu terceiriza algum deles? A gente mantém e terceiriza. Então, assim, lá na empresa a gente já rodou 4, 5 equipes de instalação. Hoje, acho, se não me engano, está com 2 e boa parte terceirizada. Tipo, empresas específicas para instalação. Aí a gente consegue até atender um volume maior de obras. Então, tem 3 empresas atuando de uma vez para mim. Então, tem várias obras rodando ao mesmo tempo. Fora a nossa equipe.
Vendas também internamente, processo todo definido lá internamente, projeto é interno, a gente não contrata outras pessoas para fazer o projeto, é sempre interno. E pós-vendas também. Aí pós-vendas a gente tem alguns parceiros, né? Por exemplo, a PV Clean, questão de manutenção de sistemas e tudo. Então, mas a gente tem tudo lá dentro. Tem lá na Solcite a gente não foi para um determinado ponto. A gente continua naquela base da integração antiga. Show. De pegar e desenvolver tudo. Mas tem os setores separados lá dentro, né? Cada um no seu quadradinho lá, desenvolvendo para formar tudo em conjunto. Top. Mas aí já entra a segunda parte, que é sobre gestão. Na verdade, quando tu fala assim, a gente mantém todas essas etapas do processo lá dentro. Mas, na verdade, não necessariamente tu executa todas essas etapas em todos os projetos. Pelo contrário, tu mantém a gestão ali dentro, mas eventualmente tu vai terceirizar e vai gerenciar a equipe de instalação. Vai terceirizar e gerenciar a equipe da IEM. Exato. Por exemplo, a gente tem obras hoje em 10 estados do Brasil, né? Legal. Então, tem obra em Roraima, em Manaus, no Rio Grande do Sul. Quando acontecem algumas obras dessas, a grande maioria em Minas Gerais, óbvio, né? Nossa sede em Belo Horizonte, então fica aqui em Minas. Então, quando a gente vai para outro estado, o que a gente faz? A engenharia fica daqui. Então, o projeto é desenvolvido dentro do escritório. Na instalação, ou a gente encontra algum parceiro, pode até mandar nossa equipe, por exemplo, instalações em São Paulo, nossa equipe já foi fazer. Até na Bahia o pessoal já foi, porque o cliente exigiu que fosse a nossa equipe fixa, né? Algumas empresas pedem, não, eu só vou deixar essas instaladas se for CLT, as instalações. Por exemplo, tem um colégio que a gente está fazendo aqui, uma obra grande, um colégio tradicional aqui de Belo Horizonte, que a equipe tem que ser toda interna, não posso terceirizar. Né? Tem que ter um engenheiro lá rodando todo dia lá na obra, um chefe de segurança e tal. Então, coisas maiores. Mas beleza. Então, assim, o que a gente faz? A gente faz parcerias e manda um técnico nosso acompanhar lá para sair da qualidade que a gente preza, entendeu? Então, mas o projeto em si a gente nunca terceirizou. A gente sempre fez internamente o projeto de engenharia. Show. E aí faz dessa forma. Na instalação, quando é um local muito longe, que ia onerar muito o custo, a gente manda só uma pessoa para tomar conta do canteiro de obras e tudo, entendeu? Faz dessa forma. Top. Respondi a sua pergunta? Absolutamente. Maravilha. Mas aí, ó, é que ela abre naturalmente muitas coisas. Quais são os principais desafios de gestão que tu considera hoje? Processo. Sempre vai ser. Definição de processo, engajamento do time para seguir o processo. Então, assim, a gente desenha os processos, tem que ficar ali até virar um hábito das pessoas que estão trabalhando. Aí trocou alguém do time, aí um começa a desviar um pouco, você tem que pegar e trazer de volta para a linha. Então, eu acho que o que impede as empresas integradoras de crescerem hoje é processo. Processo de venda, principalmente, que eu vejo que é muito falho. Processo de venda, que é o começo de todos os processos da empresa. Ele tem que começar ali, ele tem que caminhar bem. E esse processo de venda, esse processo da entrada do dinheiro interfere em todos os outros pontos da empresa. Vai fazer o projeto quando? Quando que vai iniciar o projeto? Terminou a instalação. Qual instalação que eu vou fazer primeiro? Pô, esse daqui, se eu correr com ela, eu vou receber pouco. Vai atrapalhar o fluxo. Mas se eu fizer essa outra aqui que é rapidinho, eu vou receber um valor maior, já vai ajudar o fluxo de caixa. Então, assim, o processo de venda e financeiro ele tem que estar bem desenhado para caminhar legal. Eu imagino que seria isso. Não que eu esteja completamente certo, eu não sou dono da verdade aqui não, tá, gente? Tô falando o que eu vivo, o que eu sinto lá no escritório. Mas isso, Luciano, é um ponto que eu vejo, é natural, a gente também sofre. Eu diria até a cultura, sabe? Porque a gente, talvez até tenha essa cultura, o espaço mais tranquilo, mais livre, tem puff, tem selva ali pra galera deitar e relaxar um pouco. Só que isso não quer dizer que a gente não tenha que ser organizado e às vezes um pouco caxias, assim, um pouco mais disciplinado ao seguir alguns processos. Exato. Porque se não acontecer, que nem tu fala, o processo de venda é o que dá início a todos os demais. Se alguma coisa distorce aqui no início, provavelmente vai distorcer lá na frente também. E aí, cara, fica muito mais caro corrigir. Exato. Mas aí, eu vejo o seguinte, como é hoje a tua visão sobre a gestão das pessoas e do tempo
Como é que tu gerencia, organiza o teu tempo e busca otimizar o tempo dos colaboradores? Boa, ótima pergunta. Essa é a pergunta que vale $1 milhão de dólares. Show do milhão. Em Bitcoin. Em Bitcoin. Olha, é assim, eu de fato estou muito corrido esses últimos tempos, porque eu estou construindo novos negócios também. E o meu foco maior lá na empresa era vamos definir esses processos para que eu consiga ficar, às vezes, ausente ali do escritório. Não precisa estar ali todo dia cuidando de toda coisa. Cada um vai ter um papel fundamental ali para o andamento do processo como um todo. Porque antigamente o que era? Luciano, faz uma venda. Luciano, olha o projeto. Luciano, olha a instalação. Eu e todo mundo que trabalhava lá. Depois que a gente começou a dividir, estruturar, o que cada um vai fazer, qual o prazo que tem, ficou muito mais tranquilo. Mas isso tem que ser frequente, sempre tem que estar olhando ali, né, verificando, começou a mudar e já traz, vamos pensar numa coisa nova. Então, é um desafio constante que a gente está tendo. Assim, não tem uma resposta certeira. Essa aqui. Essa é a resposta. Mas é a questão de estar ali sempre olhando, verificando e criando coisas novas. Porque às vezes o que você pensou ano passado já não funciona mais. Exato. Mudou tudo ali dentro, mudou a dinâmica, as pessoas, os processos. Então a gente tem que escrever de lápis, né? Não só de caneta. A gente pode às vezes apagar e voltar com uma coisa melhor. Demais, você não. Essa até foi uma dica do Hildo. Falou, né? Seu Hildo, saudoso Hildo lá do PHB. Ele falou para nós assim, ó, cara, o empreendedorismo é uma reinvenção constante. Exato. E a gente, especialmente, tu vive isso no dia a dia, como tu falou, tinha desafios lá do início que mudaram ao longo do tempo. Mas são novos desafios que estão aí exigindo que tu te adapte para conseguir ter sucesso. Uma vez, se não me engano, foi você quem falou essa frase, eu até usei em algumas palestras, alguma coisa, que empreender não é um trilho, é uma trilha. Foi você, não foi? Era o planejamento. É um trilho, uma trilha e não um trilho. Isso aí, perfeito. Não um trilho de trem ali, tudo travado, parado. É uma trilha que você vai abrindo e vai criando ela pra você chegar no seu objetivo. É isso. Perfeito, você não. É isso. Mas aí entra uma questão que eu vejo que é desafiadora pra gente também. E aqui até uma dica que vai porque deu certo, tem funcionado pra gente. Que foi as dailies, as reuniões diárias. Todo dia, o primeiro horário. Isso eu peguei do Dev. O Dev que trazia muito essa pegada tecnológica, das sprint e tal. Sim. A gente trouxe a reunião diária e ela sempre baseada na ferramenta, no pipeline, por exemplo, no comercial. Vamos dar uma olhada, cara, qual negócio está mais quente, qual eu preciso de ajuda, que tipo de ajuda do marketing. Então a gente começou a alinhar mais isso nessas reuniões diárias. E isso começou a trazer um sentimento de união e fortalecer algumas regras de negócio do próprio processo e o uso das ferramentas. Porque a gente tem muita coisa, a gente usa o PipeDrive, a gente testa muita ferramenta também, até para fazer benchmarking, né? Sim. Mas uma que a gente não abre mão assim é o Trello. Trello a gente tá especialistaço ali em alguns detalhes ali do Trello, a gente testou MasterTask e várias outras aí. Mas o Trello é o xodózinho, nos acompanha desde os primórdios, porque a gente testa muito o processo lá. É rápido, é fácil e é barato. É gratuito, na verdade. E ali, a gente começou a testar essas dailies e foi muito legal. Porque a questão de prazo, a gente, internamente é natural, a gente tem prazo, tem demandas internas correndo aqui. E o que a gente começou a colocar e cobrar muito não espera o prazo encerrar para avisar que vai ter que, opa, vou precisar de mais 2 dias, mais uma semana. Não, cara. Tu sabe que vai vencer, e isso também é uma dica aqui, ó. Uma dica, cadê? A câmera ali, ó. Isso aqui deu pausa aqui. Mas, ó, a dica a gente colocou os deadlines para meio-dia. Tá. Porque aí meio-dia venceu a atividade. Então o cara já vai, se ele não respondeu nada, ele já vai ver que durante a tarde... Ele tem um tempo para notificar, cara, assim. Enfim, isso aqui são ajustes culturais a fazer. Sim. Às vezes tu tá com um volume tremendo de coisas para fazer e acontece e aí tu naturalmente esquece. Então isso que a gente começou, alguns ajustes assim que a gente fala, cara, o ser humano ele não é uma máquina, a gente não vai seguir regras na risca. Mas algumas boas práticas a gente vai conseguir introduzir. É só acostumar. Exato.
E assim, a gente tem a tecnologia a nosso favor, tem que usar ela. Exato. Por exemplo, Pipe Drive é uma ferramenta fantástica, Isso. que dá para ser usada não só como CRM, Exato. mas com várias outras coisas. Por exemplo, dá para você fazer o controle de projetos dentro do Pipe Drive. Exatamente. É só ter um pouco de criatividade. Como dá para fazer até dentro do Trello, que eu já vi gente fazendo funil de vendas dentro do Trello. Não é a melhor opção, mas, pô, não tenho, vou trabalhar ali com o que eu tenho. Exato. Então, assim, é usar essas ferramentas ao nosso favor. E criar essa cultura, esse processo para trazer um resultado legal. Exato. Né? Então, um software às vezes para ajudar na visita, um software, sei lá, para, né, igual vocês têm várias soluções aqui que ganham, faz com que o integrador ganhe tempo, né, no desenvolver das suas atividades. Então, assim, tem que usar isso ao seu favor. O pessoal, não vou usar não, porque não sei o quê. Aí, pô, ele não consegue escalar o negócio. Esse é o ponto, Luciano. Acho que tem 2 pontos muito importantes aí. Um é esse da escala. Tu não vai conseguir. O volume de propostas agora, tu chegou a perceber o aumento agora com essa publicação da lei? O pessoal fica desesperado. Já tá acabando, que não sei o quê. Não, pera, tem esse ano, vamos fazer. Exato. Não vai dar mais para fazer porque já era. Não, ainda dá, bora, vamos. Então aumenta. Exato. E assim, aumentou quando o pessoal tava com risco de acabar e agora aumentou porque agora de fato tem um prazo, um deadline ali para ser seguido. Exato. Então assim, mas eu não vejo assim, é difícil cair a quantidade de propostas. Eu acho que com o passar dos anos só foi aumentando. A não ser ali naquele primeiro momento de pandemia que deu uma queda um pouquinho. Abril, maio, né? Março, abril, maio. Março ali, abril, maio. Nos primeiros meses da pandemia, Belo Horizonte fechou todo e tal, foi tenso. Mas, velho, sempre em crescimento, sempre crescimento. Então tem que aproveitar. E se você não tem um software, alguma coisa para te ajudar nisso, esquece, não dá conta. E isso você não... pode influenciar até na resposta do cliente, né? Tu demorou muito para apresentar uma proposta, Exato. cara. Por exemplo, tem cliente nosso que fala, não, eu gostei de vocês porque vocês foram rápidos, vou fechar com vocês porque eu pedi o fulano, tem 10 dias que ele nem me responde. E aí acontece, né? Exato. Lucianão, mas o outro ponto que eu ia comentar, ainda nesse contexto, é sobre... Eu me esqueci. Perdi ele de raciocínio. É que abriu tanta coisa aqui. Muita coisa. A gente vai... Mas olha, tava falando dos processos internos, das 5 áreas, se a gente tá ali dentro, se a gente faz isso internamente. Mas das ferramentas que a gente... Que vão agilizar. É o tempo de resposta do cliente, mas a outra é o teu tempo. Uma ferramenta assim, ela vai te dar essa automação necessária para que o negócio aconteça sozinho, independente de tu tá ou não tá presente. Exato. Esse é o principal ativo da equipe, estar conhecedora dos processos e saber direitinho o que tem que seguir. Exato. Tu já chegou num nível de maturidade maior, assim? Graças a Deus. Como é que foi? Eu briguei muito isso, ainda brigo lá dentro do escritório para isso acontecer. Então, assim, desde o ano passado eu tô numa luta comigo mesmo de fazer isso acontecer. E tem acontecido, ainda bem. De fato, criar esses processos. Que isso aconteça. Por exemplo, passo um mês viajando para outras coisas e tal, mas eu chego à noite, eu consigo abrir o meu computador e saber o que aconteceu. Lógico, aqueles problemas do dia a dia, aquelas coisinhas que acontecem, a gente vai delegar isso para as pessoas resolverem lá dentro. O macro, a gente consegue acompanhar de longe, graças a um software, graças a um processo, né? Uma sequência de ações que devem ser cumpridas. Se começar a desviar de longe, a gente já consegue ver. Então, assim, dá pra viver melhor assim, porque antes era muito corrido. E qualquer negócio, né? Qualquer negócio novo acontece isso, até você definir ali quais são os processos e tudo. Então, isso vai acontecer, é fato. Mas, você já tendo em mente que isso vai acontecer, que isso pode acontecer, você já, desde o início, colocar ali na sua cultura, na sua ideia, algumas coisas para te ajudar lá na frente, bem melhor. Perfeito. Ajuda demais. Perfeito. Eu acho que, sei lá, eu sempre tive isso daí, esse pensamento. Fazer proposta, lá no início, tô lembrando aqui, vamos fazer proposta. Não, a gente tem que definir uma sequência para as propostas, quais pastas, quais arquivos que a gente tem que pegar, como que a gente vai montar, para facilitar a vida de todo mundo. E aí, é utilizado isso até hoje lá no escritório. Naquilo que a gente pensou lá em 2014. Show, Luciano. Eu vejo, essa é a tendência, quando a gente fala em digitalização, aqueles 3Ds, né?
Digitalização, descarbonização e descentralização da energia. Eu vejo muito nesse sentido, vamos pegar, por exemplo, os bancos digitais. Cara, é simples, é fácil, tu baixou o aplicativo, a tua agência está aqui dentro, tu aumenta limite, diminui limite, solicita, resolve problemas aqui. E eu vejo o processo como base para a gente chegar nesse tipo de solução. E aí facilita toda a execução. Vamos pegar, por exemplo, assim, ó, processos ali que, enfim, que tu vai ter que fazer uma complexidade grande, ó, coleta informação de um lugar, transforma ela em mais informações ou mais documentos, distribui aqui para diferentes players. O sistema, a ferramenta, ela ajuda exatamente nesse caminho. Exato. Porque, digamos, ó, o que a gente estava falando anteriormente ali, tu vendeu, assinou o contrato e aí vai receber. Quando receber, aí tu vai ter que liberar algumas coisas, vai ter que liberar a compra, vai ter que liberar o projeto. Ou seja, isso aí, estando organizado sistemicamente, tu não precisa se preocupar. Aquele fator... É um arrastar de card. Exato. E ele já distribui para todo mundo. Exatamente. Essa linha, ela é mágica e ela é importante, é ela que multiplica o tempo nesse sentido. Exato. Porque tu tira aquele risco cultural da pessoa não fazer ou errar ou esquecer. E aí tu realmente distribui a informação, tá com quem tem que estar para iniciar o que ela precisa fazer e ela já sabe o que tem que fazer. Então isso eu vejo muito, muito forte. E você consegue mapear também. Se por um acaso alguém esqueceu, sabe quem esqueceu. Não Exato. fica quem diz e não diz. Você sabe quem que travou ali, o que aconteceu, você consegue melhorar. Ah, não tem jeito, é sistêmico, essa pessoa não vai melhorar isso, então vamos trocar, vamos colocar outro. Então você consegue ter gestão do negócio, né? Exato. Não para de ser achismo e de fato você tem indicadores, né? Exatamente. E nesse conceito, Luciano, tem mais um benefício que eu vejo que é interessante, que isso já aconteceu com a gente no passado, até a gente acordar para isso, que era o medo de perder o colaborador que tem um conhecimento específico. Pois é. Como é que funciona para ti isso hoje? Pois é, o conhecimento não é só do colaborador, tá no processo. Então qualquer um que entrar, lógico, tem a sua curva de aprendizado ali e tudo. Né? A pessoa já faz isso há vários meses, vários anos aqui, vou perder ela, é uma perda, é difícil. Mas tendo um processo definido, se conseguindo colocar uma outra pessoa, ela vai conseguir rodar rápido aquilo ali. Lógico, não na excelência que aquele outro poderia ter, mas consegue rodar rápido. Eu acho que tá tudo dentro do processo. Eu estou muito assim nessa questão de processo porque é o que vai tirar esse medo da gente. Porque, por exemplo, vendas. É o que eu bato muito na tecla das pessoas que a gente treina e tudo, né? Tanto internamente quanto outros integradores. A questão do cliente não é do vendedor, e sim da empresa. Então você tem que estar ali num sistema de gestão ali. Então um vendedor entrou de férias, não precisa nem sair, entrou de férias, ficou doente, ficou gripado há uma semana. Pô, o cliente ligou, não, você liga daqui a um mês porque o fulano, o José que te atende está de férias. Não, deixa eu dar uma olhada aqui no sistema, pronto, resolve. Então assim, eu acho que esse medo de perder colaborador, eu vejo que isso acontece muito, já tive muito disso, mas hoje eu tô mais tranquilo, porque senão a gente não dorme. A gente fica pensando demais e tal. E, o Luciano é insensível, pô, porque eu sou muito pragmático, não é insensível, eu sou muito prático nas coisas. Então, pô, infelizmente, se não dá para continuar, ok, procurou, encontrei algo melhor, legal, fico feliz pelas pessoas, lógico. Dá um trabalho maior pra gente encontrar outra pessoa, colocar ali no tempo hábil. E se você tem nesse processo, até alguém que pode ali, que estava ali próximo a essa pessoa, pode tocar até uma nova pessoa chegar e a coisa não entrar em colapso, né? Exato. Eu vejo muito isso acontecendo, por exemplo, alguns amigos e tal. Às vezes um setor inteiro entrou em colapso porque o pessoal saiu todo mundo junto. É tenso, mas tá, o que a gente pode fazer para mitigar isso daí? Vamos deixar alguém aqui sempre de stand-by, que se por um acaso acontecer isso, eu consigo migrar de um setor para o outro. Tem que ir brincando ali durante o dia, ver o que está acontecendo, para ir encaixando as peças. Né? Mas você não chegou a mapear ou modelar o processo de substituição de colaboradores? Substituição não. Tá. Tipo, você fala, quando que eu devo substituir, quanto? Não, assim, não tem nenhum processo para isso.
É mais no feeling mesmo, que a gente tá vendo ali no desempenho mensal, o que tá acontecendo. Tô sentindo que tá estranho o negócio aqui, já vamos começar a procurar outro, antes de sair trocando. Entendi. Então assim, a gente de um tempo pra cá, já tem de uns anos pra cá, a gente parou de ser pego de surpresa. Teve uma época que a gente foi pego de surpresa, tava lá tranquilo, a pessoa tava de férias, voltou de férias, não vou trabalhar mais aqui. Aí, meu Deus, o que vai fazer? Caramba. Aí a gente tava bem lá no começo e tal, então a gente começou a ficar mais esperto em relação a isso. Estamos com 2 estagiários nesse setor aqui. Não sei não, vamos trazer outro aqui, porque esse aqui pode virar aquilo ali e tal. E vai fazendo essa gestão assim preditiva do negócio. Não mais só corretiva do negócio. Porque o corretivo é tenso. É demais, cara. É tenso, porque você tá ali no processo rodando e vem uma pego bomba. de surpresa, pressão pegando pelo resultado. Aí a bomba vem e aí é ruim. Então vamos tentar sempre fazer isso de forma preditiva. Ter alguém ali e mapeando, ver o que dá pra melhorar. Se não dá, beleza, vamos trocar. Mas fazer o quê? É a vida nossa de empresário, né, amigo? Demais. Mas você não... Isso é que é legal porque é comum. A gente teve isso muito fortemente na pandemia. Exato. E ali despertou assim, cara, a gente precisa, assim como tem de certa forma os processos, digamos assim, produtivos, né, que agregam valor, a gente precisa ter esse processo de RH porque a gente tem que onboardar rápido, né, tem que treinar ele rápido para ele já estar pronto para gerar algum resultado. Não precisa ser o resultado que o outro gerava, mas Exato. pelo menos para rodar. Exato. E aí um intensivo, só que esse ficou mais recente agora, um intensivo ali para que ele consiga rampar e aí sim, chegar naquele nível que a gente chama de excelência, assim. E é a pegada da gestão, a gestão humana, né? A gestão do RH, do recurso humano. E eu entendo assim, a gente conseguiu alinhar melhor essa gestão depois que a gente começou a conectar mais com os objetivos pessoais. Sim. Então, um dos exemplos aqui até faz sentido, que eu compartilho, até trago como dica, assim. Eu comecei meio sem querer a fazer o feedback, o one-on-one, né? Era uma conversa ali, one-on-one, era avaliando dentro do que ele poderia falar do lado pessoal, se estava tudo certo, ou se ele queria abrir alguma coisa que a gente pudesse saber para tentar ajudar, o lado profissional e o lado financeiro. Porque, a gente tem as nossas ambições financeiras também. E é importante a gente saber aonde quer chegar. E foi numa dessas que eu descobri, por exemplo, o Roger. O Roger era estagiário. Verdade, eu lembro. Cara, ele se entregava demais, a gente ficava até altas horas na empresa e ele ficando com a gente, e a gente, cara, pode ir pra casa, cara. Não, tô aqui, tá legal, tô aprendendo, cara. E a gente via essa entrega, assim, daí numa dessas reuniões ele falou, um dos objetivos pessoais que eu tenho é ser sócio da SolarView. E a gente, que massa, cara. E sabendo disso, a gente já começou a construir essa possibilidade. Esse caminho. Poderia ser possível. E se tornou, né? Exato. Exato. Isso é muito legal, porque quando você sabe... E tem pessoas que tem... Hoje eu vejo também muitas pessoas que não têm isso. E isso é um problema para a empresa. Pessoa que não tem essa ambição, não tem essa vontade de crescer. Isso. Não tem um espírito empreendedor. Não precisa empreender, mas tem que ter esse espírito empreendedor. Para mim... Acho que isso é fundamental. Porque senão a pessoa, qualquer coisa serve, qualquer lugar é lugar. Exato. E tal. Quando você tem umas pessoas como o Roger, por exemplo, a gente usar nosso amigo como exemplo aqui, que sabe o que quer, que tá lutando ali, fica muito mais fácil de crescer o todo, né? Exato, Luciano. É essa entrega que a gente busca. Tem algumas empresas, tipo o Burger King, ele tem isso, né? Eu quero, como ele fala, um dos valores é sentimento de dono. É isso, a gente quer essa entrega, quer perceber isso, porque é natural, o cara que se diferencia com esse espírito, ele vai ajudar a contribuir com todos esses pontos que a gente estava falando ali. Exato. Porque naturalmente vai acontecer algumas exceções, vai acontecer alguns buracos no processo. E ele é o cara que vai, ou ele vai alertar, ou ele já vai trazer alguma sugestão de solução quando não resolver. Exato. Então isso é muito forte, e é interessante a gente fomentar, né? Bom, Luciano, mais um ponto aqui é sobre... o tratamento de problemas ou a gestão de crise, vamos dizer assim. Quando acontece algum problema mais crítico, como é que tu costuma tratar isso internamente? É algo que sobe, digamos assim, na hierarquia, ou é algo que tu busca já qualificar e capacitar no próprio time? A gente tem uma divisão muito legal, tipo assim, de todo mundo tá ali junto.
sabe? É bom, muito bom, mas é ruim de vez em quando em alguns aspectos, mas para esse aspecto é muito bom, porque todo mundo pensa na solução junto. Então todo mundo ali envolvido naquilo ali. Lógico, tem determinados problemas que vão ser passados por um setor específico, mas todos ali, independente do setor, estão querendo ali resolver aquele problema que geralmente se uma empresa tem um problema, é um problema para o cliente. Então a gente não pode deixar um cliente com um problema. Exato. Então o que nós vamos fazer para resolver aquela questão do sucesso do cliente, né? Levar esse cliente para o sucesso. Então hoje a gente faz uma reunião rápida, a gente precisa resolver. Às vezes um estagiário traz um problema, precisamos resolver, tal. Junta ali o pessoal que é, né, de cada setor ali responsável por aquele negócio e chega uma solução comum. Beleza, chegou, não deu muito certo, aí traz para a diretoria. Vamos ver, o que vocês pensam? O que vocês pensaram aí? Ah, tá, quais as alternativas que vocês pensam? Tá, aí a gente escuta e fala, tá, imagina se você fizer assim, assim, assado, você acha que vai dar certo? Ah, não tinha pensado nisso. Então, assim, eles têm uma autonomia de resolver muitas coisas, uma coisa um pouco mais, né, cabeluda, um problema um pouco mais maior, a gente traz para a diretoria e resolve rápido, porque eles já vão... eu sempre falo, né? A gente sempre fala, não traz só o problema não, traz solução. Isso. Pelo menos traz uma ideia, assim, traz 2 ideias, aí estimula a criatividade. Perfeito. Porque senão só toda hora, qualquer coisa é problema. Qualquer coisa me ajuda aqui. Mas não sei o que, mas, sei lá, o copo de água quebrou, caiu no chão e quebrou. Tá, e daí, você vai trazer isso pra mim? Não precisa, né? Tal coisa aconteceu. Não, resolve. Tá, não conseguiu de jeito nenhum. Beleza, traz pra gente, a gente vai ver. Exato. Entendeu? Então, bem assim que a gente trabalha lá. Vocês trabalham assim, mais ou menos assim também. Vocês sempre trazem e pedem a criatividade para falar mais alto, né? Exato. O primeiro valor que a gente tem é a inovação, né? E a ideia é inovar não só em produto, né? Inovar no nosso dia a dia. Sim. E nesse sentido, tipo, cara, tu viu um problema, dá o próximo passo. Tu foi capaz de perceber ele. Dá mais um passo porque tu vai trazer uma solução. Na engenharia a gente tinha nas equações diferenciais lá a solução trivial mais as soluções específicas. Tu lembra disso? Nossa, mais ou menos. Eu tava lembrando esses dias porque eu tava explicando isso pra turma. Eu falei, cara, tem uma solução que é meio óbvia. Que a gente falou, quebrou o copo, a reação natural eu vou pegar uma vassoura, vou pegar uma pazinha e vou juntar. E acabou. E tem a outra, vou chamar alguém pra fazer. Tá, tudo bem, pode ser. Mas a trivial, ela tem que vir. Tem que aparecer. E a questão é, pensa em mais uma, que é a alternativa. E aí nós vamos sentar e vamos ver. E a gente faz exatamente esse mesmo roteiro. Problema, soluções, as alternativas, né? Quase que brainstorm. Sem filtro agora. Joga aí as ideias. Beleza, agora a gente filtra as mais cabeluda, né? Corta. E agora as que sobraram, nós vamos avaliar. Vantagem, desvantagem, custo e risco. Exato. E deu. E assim a gente vai. Resolveu. E pode ser que não seja a melhor solução, mas pelo menos você pensou. A gente começa a ter uma certa velocidade, né? Que nem para empreender, a gente não vai atingir o melhor, que nem nos lançamentos, por exemplo. A gente não vai ter necessariamente o sucesso na primeira abordagem. Exato. Mas iterou, a gente aprendeu com ela e rodou. É um ciclo. Você vai ver o que você fez. PDCA, né? Isso. Ver o que você fez, o que deu errado, o que deu de bom, vamos arrumar, planejar de novo, agir e vai, continua. Exato. E é um ciclo que só vai crescer. Exato. É desse jeito mesmo, não tem outro caminho. Eu acho que eu não vejo outro caminho. Exato. É bem dessa forma mesmo. Perfeito. Aí, Lucianão, mais uma questão, uma prática que eu sei que a gente estava falando ali, que eu sei que tu usa e eu uso demais também, que é do grupo do WhatsApp. Pois é. Comenta um pouco pra nós como é que é a técnica, como é que surgiu, como é que tu teve essa sacada aí? Foi os meninos lá no escritório que tiveram Porque o que estava acontecendo? Um cliente precisava lá, fazia passagem de bastão e tal, só que o cliente estava pegado ao vendedor. Aí passava para engenharia e perguntava pro vendedor, virava aquela bagunça, perguntava toda hora. E aí ele começava a perguntar pro Jean, pro Aécio, pro Roger, ficava perguntando um para cada um. E ele escolhia qual que era a resposta que melhor convinha a ele. E aí aquela ali que ele ia... Aí aquela ali ele ia bater em cima. Aí o fulano, mas eu não falei isso. Não, mas o fulano falou. Então, e aí acho que foi até a ideia da Monique, que trabalhava lá com a gente. Começou a criar um grupo com todos os setores, um representante
de cada setor da empresa que cuidaria daquele projeto. Então, cada representante ali, do comercial tem um vendedor, beleza, ele está lá. Do time de projetos, essa pessoa vai atender esse projeto aqui. O financeiro também está lá, porque aí tudo que precisava era criado um grupo, apresentava as pessoas, esse aqui, fotinha lá, essa fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, que vai tomar conta aqui do seu processo aqui internamente na Solsys, qualquer dúvida estamos aqui à disposição. E aí começou a rodar, então toda dúvida, qualquer problema ou questionamento que tiver, manda no grupo e aí o pessoal marca, @projetos, tá? Como é que tá a documentação? @financeiro, o cliente está pedindo o boleto aqui. Então começou a rodar melhor. Então cada obra tem um grupo específico ali que roda lá com o número da obra e tal. E se daqui a um tempo eu precisar o cliente mandar uma... E até ele lembra, porque ele não esquece da gente. Tem um grupo, eu tinha um grupo lá com o pessoal. Ele mandou, gente, eu tô precisando de ajuda aqui. A gente olha lá no CRM, quem que é essa pessoa? Grupo número tal. É o projeto XYZ, aconteceu isso. Então a gente já vai conversar com ele, mesmo com o tempo passado, de uma forma mais assertiva, sabe? Então foi assim, aconteceu. Perfeito. Aconteceu e foi uma ideia que teve até numa reunião mensal, a gente incentiva as pessoas a trazerem ideias e a gente executa no mês ali a ideia mais votada ali, questão de inovação, o que poderia melhorar. Eu acho que essa daí foi uma das primeiras ideias que quando a gente começou a rodar essa reunião mensal com ideias inovadoras, foi uma das primeiras ideias que teve e a gente está seguindo com ela e está muito legal. Mas fica aí uma dica aí, fazer um grupo específico para cada obra, mas conversar somente sobre aquele assunto, né? É grupo de bate-papo, não. Deixa eu compartilhar, o Aécio trouxe para mim, a gente usa o WhatsApp, usa o Slack também. Já usou o Slack? Slack não. Já vi o pessoal falando, mas eu nunca usei. Tá, mas é coisa do Dev. O Dev que trouxe aí, a gente, vamos ver. Aí o que o Aécio falou? Ele falou, cara, eu falei, Aécio, o que tu prefere? O WhatsApp ou o Slack? Ele, cara, eu prefiro o Slack. Eu falei, por quê, cara? Eu não consigo te entender. O mundo tá no WhatsApp, eu falei pra ele. Aí ele disse assim, cara, é que ali no Slack tu consegue organizar cada canal por assunto. Sim. E aí cada assunto, ele não vai, é mais fácil manter o foco, tu não vai fugir do tema. Sim. Aí eu pensei assim, cara, mas por que a gente não faz isso no WhatsApp também? Daí eu comecei a criar os grupos por assunto. Sim. Aí tipo, resolver o problema do brinde do final do ano. Que teve alguns brindes que voltaram. Tá. Aí eu fiz isso, grupo temporário, o objetivo era esse, eu botei exatamente esse nome, que o nome é o próprio objetivo. É o objetivo dele. Então, resolver brinde final do ano. Brinde fim de ano, uma coisa assim, porque é curto o título. E aí botei os envolvidos e, cara, tá aqui, o objetivo tá ali no título. A princípio a gente tem até o dia tal para resolver e roda. Você usou a ideia de uma ferramenta, que é o Slack, dentro de uma ferramenta que você tinha, mais habitual. Exato. É igual o exemplo que a gente deu, por exemplo. O pessoal usa o Trello muitas vezes para programar a obra, calendário. Pega lá a questão de calendário e cria lá dentro do Trello, que aí divide as equipes, qual que é terceirizada, qual pessoa está em qual obra, se é uma manutenção. Vai criando os cardzinhos, dá para fazer no Trello. Exato. Eu poderia usar, sei lá, um MS Project? Poderia, mas... ia demorar muito mais, um custo muito maior, as pessoas para trabalhar muito mais pesado ali, interface. Exato. Vamos adaptar. Exato. E é isso, é inovação, né? Isso. Inovação. E isso eu vejo assim, quando tu domina o processo, a ferramenta ela é secundária, ela complementa o processo e não o contrário. Exato. Que normalmente, e eu vejo muita turma buscando isso, né? Tipo, eu quero a ferramenta. Porque se acredita que a ferramenta naturalmente ela foi pensada para ajudar, para facilitar o caminho ou a execução de determinado processo. Mas se você chegar nela sem uma regra de negócio mínima ali, você provavelmente não vai ter dificuldade para usar a ferramenta. Porque ela não foi feita para o teu processo, ela pegou um geral e está ali. Por isso que o Pipedrive fez tanto sucesso. Exato. Porque ele permitia um nível, ele pegou a simplicidade e colocou ali na criação das etapas e no nome dos funis, né? Cada funil que tu pode criar. Pois é. Cada funil pode ser um processo diferente, por Exato, exemplo. é isso. A gente usa o Pipedrive muito para isso lá. Exato. A gente tava com RP, que não sei o que, não funcionava direito.
o Pipe Drive é o que mais usa, não é? Todo o processo agora vai para dentro do Pipe Drive. Exato. Processo financeiro eu consigo elencar junto com o meu software de gestão financeira o Pipe Drive, porque tem algumas automações lá. Exato. Pô, projeto, prazo, contabilizar prazo, reclamação, tudo é Pipe Drive. Exatamente. Tipo, abri uma reclamação na CEMIG, daqui 15 dias ela vence. Vou lembrar como? Eu não vou lembrar, quem vai lembrar é o software, o Pipe Drive para eu me lembrar. Exatamente. Quantos dias que esse cara aqui tá parado nessa etapa aqui de instalação, o que está acontecendo? E aí vai, assim, é você usar uma ferramenta ao seu favor. Exato. Não necessariamente só com aquele intuito que ela foi criada. Exatamente. E é maravilhoso isso, eu adoro. Demais, mas se tu for observar, tipo, a nível de ferramenta, depois surgiu, eu não vou saber exatamente a escala, tá? Mas vou citar aleatoriamente aqui. O Agendor, o Meus Pedidos, o Mosquite, surgiu o RD-CRM, que é o antigo Pluga, que era daqui de Minas. O HubSpot, que sempre... Você tem ideia, quando a gente começou, eu falei assim, tem que era antigamente, era planilha, aquela bagunça e tal. Nosso primeiro CRM foi uma planilha. Foi, de todo mundo. Todo mundo começa. O pessoal nem sabe que existe CRM. Aí eu comecei a pesquisar, não é possível. Aí eu entendi o que era CRM, não conhecia. E aí eu comecei a implementar. Aí a gente tentou o HubSpot. É bom, mas não dá. Mas foi o marketing ou venda? O de venda. Tá. O time não funcionou. Não deu certo, não deu de jeito nenhum. E aí depois veio o Pipe Drive. Assim, eu não ganho dinheiro nenhum do Pipe Drive, não ganho comissão, mas eu só recomendo o Pipe Drive. Inclusive, eu acho que até eu que te recomendei Pipe Drive. Provavelmente. Lá atrás, a gente tava usando... Muito tempo atrás. A gente usava só o Conta Azul. Conta Azul, Porque ele tinha um nível de gestão ali, mas muito diferente. O Pipe Drive faz integração com Conta Azul, inclusive. Conta Azul é financeiro. Beleza. E aí eu comecei a usar Pipe Drive. Nos meus treinamentos ensinei Pipe Drive, funil de vendas e tal. É maravilhoso, maravilhoso. Assim, o pessoal não sabe o que o Pipe Drive pode fazer pro seu negócio. Não tô ganhando dinheiro, não tô ganhando nada. Podia ter um cupomzinho de desconto aqui. Não, velho, é porque ajuda demais. É só pegar e implementar. E assim, você vai aprofundando, vai criando automação e fica maravilhoso o negócio. É muito legal. Mas tem uma desvantagem dele, Luciano. Qual? É o dólar, ele é cobrado em dólar. Velho, mas eu acho que é muito barato pelo resultado que ele traz. Calma, tem solução chegando. Aí, ó. Não, pois é. Só para exemplificar, o antigo SolarView Business, que agora virou Solar Market, tem essa base, né? É natural. É o que eu falo, tipo assim, ó, tecnologicamente, todos esses softwares que eu comentei, eles foram, cara, quem que é o top? É o Pipe, beleza. Vamos se basear, vamos copiar o que esses caras estão fazendo. Inclusive tem uma empresa famosa lá do Rio Grande do Sul, a Pipe Run. Mesma coisa, copiou o Pipe Drive e, cara, claro, vai ter alguns diferenciais ali, mas, cara, essencialmente faz a mesma coisa. Gente, é assim, é um software para gerir o funil de vendas. Eu já criei funil de vendas no Trello. Tipo assim, a ideia é a mesma. Exato. O outro vai trazer alguns recursos a mais. E agora, por exemplo, eu sei que a plataforma de vocês tem a possibilidade de trazer isso de uma forma muito simples. Exato. E é melhor porque... Com um plus. Tem um plus aí. Ver se eu tô certo. Se o plus que eu penso é o que é o que vai ser colocado aí no ar. Velho, você tá com todo o processo ali dentro. Tipo assim, para fazer o projeto, para fazer o pós-venda, para fazer a compra, tá tudo ali dentro, a gestão do cliente. Isso ajuda demais, porque você não sai do ambiente para trazer outra coisa. Exemplo, eu uso o Pipe Drive, mas eu tenho que abrir uma planilha para fazer o projeto, por exemplo. Faço projeto, tal, salvo isso na pasta lá do Google Docs ou do Dropbox, beleza. A proposta ali. Para depois jogar as informações no CRM, para depois não sei o quê. Quando você tem isso tudo num ambiente só, é a melhor coisa que tem. Exato. Facilita a comunicação. Aquilo que a gente falou, os fluxos eles já vão estar mais organizados, né? Essa troca de informação, quem eu tenho que acionar ao final de cada etapa. Mas o que eu coloco é essa essência da gestão da informação, da gestão do processo e sobretudo da customização do funil. Exato. Ou do processo em si. Funil porque o nome que ele dá, tipo, o quadro ali é funil, né? É funil no Pipe Drive, é quadro no Trello, outras ferramentas não tem. É o dashboard daquele processo ali que você está olhando. Exato. Tu vai customizar ele. Essencialmente a gente entende assim, ó, o processo é a sequência de eventos que transforma algo em valor. Exato. No caso do integrador solar
a informação, o desejo do cliente de economizar mais informação da fatura de energia, detalhes ali da unidade consumidora, em uma usina solar fotovoltaica em economia. E a usina é pontual, a economia é recorrente. É para sempre ali. Mas nesse aspecto, toda a customização vai respeitar isso. Que é essa sequência de eventos, ela vai estar organizada ou na lista ou nas etapas. E aí o que você vai gerenciar são basicamente a atividade ou a obra, enfim. Essa é a lógica por trás de toda essa gestão. E a gente pode separar também essas etapas por times, né? Que é o que normalmente a gente costuma fazer. O time de marketing, o time de vendas, o time financeiro e tal. Então, cada quadro ou cada funil ele vai estar organizado por... Para um determinado usuário ali. Exato. Mas todos eles naturalmente vão estar conectados para entregar o valor final para o cliente. Que é uma linha que a gente chega, que é o do sucesso do cliente. Exato. O sucesso, de modo geral, e aqui eu já emendo a pergunta, tá? Ele vai ser resultado, de certa forma, de todos os pequenos resultados entregues nos eventos anteriores ali, ou por cada time. E como é que tu considera hoje, como é que tu trabalha ou busca garantir o sucesso do cliente Sol Assist hoje? Pois é bem isso que você falou. É o cara estar satisfeito, não só com uma entrega de uma placa em cima do telhado dele, que a gente costuma falar, e sim com o que ele vai fazer com aquela economia que ele vai ter. Exato. E com aquele amparo que a gente vai dar para ele. Por exemplo, ontem recebeu um áudio no grupo lá, pós-venda, o cara, velho, muito top, falou uns palavrão, assim, não vou falar aqui para não cortar, elogiando o pessoal, porque ele teve um problema, o investidor dele deu um pau, precisava mandar para garantir. O cara mandou um áudio elogiando, com um problema na mão. Geralmente os clientes ficam bolados e tipo, né, e o negócio não tá funcionando. Não, a gente foi lá, resolveu rápido, deu mandamento, porque a gente entende o que ele quer. O que a gente está vendendo não é o equipamento, o produto em si, mas o que esse produto vai fazer pela pessoa. Então, como que a gente trata esse sucesso? É quando a pessoa recebe aquilo que ela quer, de fato, que foi construído lá no início do processo de venda. Qual que é o sonho? Qual que é o desejo? O que essa solução que eu estou trazendo para ele vai ajudar ele a alcançar isso ou tirar essa dor dele? É a conta de luz alta? Beleza, mas o que ele vai fazer com essa economia? Vai ter mais qualidade de vida? Vai fazer uma viagem com a família? O que ele vai fazer? Então, na hora que a gente consegue isso, aí sim, a gente tá feliz com o processo. E dá amparo. Tem que dar amparo pro cliente de ponta a ponta. Não pode esquecer. E aí, quando esquece, aí sim a gente fica nervoso. Porque, tá deixando o cara de lado? Não. Todo cliente aqui importa. Todo mundo importa. Exato. Né? Não é porque um é maior, porque o outro é menor. Não. Todo mundo importa. Então é isso. Não sei se eu respondi o que você queria, mas bem isso mesmo. Era justamente entender esse formato aí. Só que aqui no não entra uma dúvida. O cliente fala, a atenção para o cliente, tu chega a diferenciar de acordo com alguma característica específica? Por exemplo, eu tenho cliente de usinas acima de, sei lá, mini GD. Sim, usinas maiores, querendo ou não, vai pela questão financeira, porque ele vai buscar ali uma economia ou uma rentabilidade com a usina fotovoltaica. Quanto maior a usina, maior esse número. Então, mais rápido, mais atencioso a gente tem que ser. Não que eu vou deixar o outro de lado, mas eu tenho que priorizar esses maiores, porque enquanto um mês uma residência fica R$500 sem produzir, é um dia de uma usina de 75, por exemplo. Exato. Então, assim, a gente tem que ir priorizando isso daí. Então, um ponto da geração compartilhada, que é uma frente que a gente está atuando bastante. A gente tem, por exemplo, um dashboard só das usinas de geração compartilhada para fazer o monitoramento. E o outro das usinas residenciais comerciais, menores. Entendeu? Então, a gente tem que ir avaliando isso. Perfeito. A ideia também é, às vezes, dividir em times. Então, tem que ir construindo dessa maneira. Perfeito. Porque é dessa forma, a gente sim não vai deixar de atender todo mundo, mas o nível de atenção vai ser diferente de acordo com o valor. Exato, não tem jeito. Uma hora da usina de 75K, de 100K, vai ser muito mais crítica, sem geração, do que uma hora de uma residência. Né? Exato, é bem isso mesmo. Lucianão, vamos ir caminhando para o final da
dessa primeira edição. Senão, amigo, a gente já fez tanta live, se deixar a gente fica aqui 4 horas. Show. Eu sei que o seu teve corrida e tudo, nós estamos na correria, mas assim, é muito legal, velho. E é bom que nem sabia que eu tava abrindo esse quadro novo aqui e agora começou, não para mais. Não para mais, cara. Pô, tem que ser. Nós tem muita ideia que a gente pensou junto, foi tendo junto ali, que mais tempo ou menos tempo nós vamos botando pra rodar. Exato. E essa vai ser uma delas. Boa. Mas eu quero saber o seguinte pra nós encaminhar pro fim. Uhum. Quero encontrar a Solsist, sou integrador e quero me capacitar, qualificar minha equipe, como é que eu faço? Solsist Energia em todas as redes sociais. Tem no YouTube, canal no YouTube, com muita aula, tem curso gratuito lá, aula disponibilizada gratuitamente. Instagram da Solsist, a gente traz muito conteúdo. Hoje em dia a gente está dividindo entre integradores, os conteúdos para integradores e para clientes finais, porque é um foco maior da empresa. E lá no nosso site, solsist.com.br, tem todos os treinamentos em parceria com o Senai, treinamento online, que inclusive a gente tem uma parceria com a SolarView também, tem cupom de desconto. Depois eu vou falar com o Jean, escreve aqui embaixo, Jean, o cupom de desconto, que eu não lembro qual que é o cupom. Mas eu também não tenho de cabeça. Mas acho que é SolarView, o cupom, se não for vai ficar cena. Ó, pronto. Esse sou aluno Solsist. Escolhe aí o cupom, qual o cupom que você quer? Sou aluno Solsist. Não, tem que SolarView no nome, pô. Sou aluno Solsist e quero SolarView. Não, é muito grande o cupom. Esse Jean. Vamos inventar um cupom aqui, ó. Vamos pensar. SolarView vai ser o cupom. Então você vai ter uma condição especial nos treinamentos lá que a gente tem a parceria aqui para capacitar mais os integradores. Show. Basicamente é isso, solsist.com.br. É difícil de falar, eu sei. Quando eu sou mineiro, falo rápido, o pessoal entende outras coisas que eu não vou falar aqui na live, mas é Solsist, sol de sistemas.com.br. É isso aí. Demais. Você não... Acabou que nós não comemos o queijinho? A gente falou tanto que não comemos. Mas vamos terminar brindando com um cafezinho mineiro. Bora. Vamos de queijo e... Queijo e café. Mas vamos pegar com um docinho ali, cara. Não, é queijo e doce de leite, pô. Porque esse docinho é bom demais da conta só. Ó, é assim, ó. Ó, você que está aí... Eita, quebrou. Você que é produtor de queijo, produtor de doce de leite, você bota um cafezinho pra nós também. Patrocina a gente, eu não vou conseguir com 2 mãos. Se você faz café e tal... Ó, patrocina a gente aí, hein. Patrocina nós, ó. Sucessão. Esse é bom, viu? Muito bom. Esse doce de leite tem café. É muito bom, cara. Meu Deus do céu. Esse é queijo canastro, tá? Então você, produtor de leite, de queijo, de doce de leite, você tá convidadíssimo, tá? A patrocinar aqui o nosso Suncast. Produtor de café também, senão, muito obrigado. Vamos finalizar com o nosso café solar, que foi a ideia lá que a gente teve lá em... Nem me lembro, na pandemia foi? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. 2019 a gente começou. Tá lá no YouTube da Solsist ainda, só tem um vídeo, só o nosso, mas tá bom. Nós vamos botar o link na descrição aí, você acompanha também. Mas ó, obrigado pela sua participação, acompanhe os próximos Suncasts. Nós vamos ter parte 2, parte 3 aí, porque esse menino aqui tem muita experiência, vivência, conhecimento e inspiração para transmitir para todos nós. E a gente, dentro da disponibilidade, né, Luciano, obviamente, a gente vai estar recebendo o Luciano mais vezes, com certeza. Depois a gente traz mais histórias. Obrigado, meu amigo. Valeu, Tamo demais. junto. Um grande abraço e até a próxima edição. Até mais, gente. Um abraço.